Bom dia, estamos aqui no canal Haja Luz e é a nossa oração que haja luz na sua mente, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Então hoje nós estamos falando aí do tema da transexualidade, de uma forma geral, falando dos LGBTs, QIA+. Neste vídeo quero simplesmente explicar para vocês, a questão bíblica deste tema e a questão também de como hoje em dia as crianças estão se tornando trans, como que chegamos nesse lugar que a criança está se tornando trans, o que o mundo fala, o que a Bíblia fala. Nós vamos fazer essa contradição nesse vídeo, ok? No próximo eu vou trazer para vocês mais especificamente a história, como chegamos nisso, tá bom? Mas aí nós estamos agora mexendo nas identidades, não só na questão sexual, mas nas identidades. Por quê? Vou dizer bem resumido para vocês, um motivo bem claro: as famílias, as famílias foram questionadas, coloquei para vocês aí, as famílias foram questionadas, o poder da família, o poder do pai, da mãe, o lugar, o papel de pai, mãe, mulher, homem, tudo isso foi questionado, Aí hoje nós temos famílias diversos tipos. Então, estruturas foram mexidas. Não tem como não se mexer com a identidade quando estruturas são mexidas. E aí mexe com a identidade social, com a identidade familiar, com a identidade individual de cada um de nós. A identidade é formada à medida que nós vamos crescendo. Se eu cresço numa sociedade onde os padrões estão estabelecidos, a minha identidade é uma. Se eu cresço numa sociedade onde os padrões são fluidos, hoje é, amanhã não é relativo, talvez o meu padrão e o seu são diferentes, mas tá tudo bem. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo e estamos formando as nossas crianças atualmente. Essa questão LGBTQIA+, ela não é moderna, ela é antiga. Na Bíblia nós temos lá em Abraão a história de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O pecado da homossexualidade, por muito tempo a homossexualidade foi conhecida como sodomia, por causa da história de Sodoma e Gomorra. Claro que existiam vários pecados ali na cidade de Sodoma e Gomorra que Deus decide destruí-la, mas estava efervescente a questão sexual, tanto que na Bíblia, a gente tem ali em Gênesis 19 e 18, mais especificamente no 19, os anjos tentando estuprar, ou os moradores de Sodoma e Gomorra tentando estuprar o anjo, ou os anjos. E aí, no texto, está escrito que jovens e velhos. Gente, uma sociedade onde os jovens são revoltados, tendem a trazer coisas modernas, é normal, acontece, faz parte até da formação da identidade. Mas é um lugar onde até os velhos estão corrompidos. Então é uma sociedade que está muito fora do princípio de Deus. E nós estamos vendo isso hoje. Eu vou trazer para vocês alguns testemunhos de 3 mães e o que elas falaram, por que elas aceitaram as filhas delas serem trans e os conselhos dela para nós, certo? Então a primeira mãe tá aí. Eu tive que repensar na minha maternidade enquanto uma pessoa que estava à frente do meu filho e sabia o que era melhor para ele, e me recolocar no lugar de uma mãe que está escutando e aprendendo junto. Eu não sei o que é melhor para minha filha, mas eu tô a todo momento perguntando para ela, observando se ela tá feliz, observando o movimento dela, e aí eu vou direcionando as situações. Gente, nem humanamente eu consigo concordar, quanto mais espiritualmente, biblicamente. Quem manda? É por isso que a sociedade está desse jeito. Quem está mandando são as crianças, não só na questão sexual, em tudo. Os filhos estão mandando, os pais com essa loucura de respeitar o desejo da criança, o eu da criança, não quero traumatizar o meu filho. Gente, aí tá deixando de se impor a autoridade de pai e mãe. A criança não tem maturidade para escolher. Bota uma criança para escolher a alimentação dela. Pergunta se ela vai pôr verdura no prato dela. Ela vai pôr doce todos os dias na alimentação dela. Por que ela não tem maturidade para escolher a questão alimentar? E você acha que ela tem maturidade para escolher a questão sexual? Qual é a diferença? É porque nós temos 2 pesos, 2 medidas. Quando se trata de homossexualidade, LGBTQIA+, o peso desproporciona. E é igual. Se uma criança não consegue definir a alimentação dela, não consegue definir coisas básicas, porque ela é uma criança e ela vai pelo desejo dela e não pela questão futura, pela maturidade, pelas proporções do que devia ser, quanto mais na questão sexual. Não é verdade? Então vamos ver a Bíblia? Lá em Efésios 6, 1-4 está escrito: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Gente, esse versículo está dizendo
Pais, obedeçam os vossos filhos? Não, não está dizendo. O versículo diz, filhos, obedeçam os vossos pais, honrem os vossos pais, certo? Vamos pro segundo vídeo. Aí ela pegou e falou assim pra mim, sabe o que que é, mãe? Eu não queria ser uma menina, eu queria ser um menino. E aí eu falei, olha, você pode ser o que você quiser. Eu falei, você é criança, sua única obrigação é ser feliz. Conselhos sábios dessas mães que estão sabiamente sabendo administrar os filhos. Você acha que essa criança, a obrigação dela é só ser feliz? Uma criança tem a obrigação só de ser feliz? Bota isso pra criança fazer. Ela vai brincar o dia inteiro, ela não vai pra escola. Basicamente, vamos colocar só isso. O resto, você já sabe. Você pode ser o que você quiser. Gente, eu não posso ser o que eu quero. Porque eu quero ser a Mulher Maravilha, quero voar. Eu posso? Então é uma mentira. Humanamente é uma mentira, muito mais biblicamente. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Aí em Gálatas 2:20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se não sou eu quem vive, não é os meus desejos, não é a minha vontade que comanda, mas o Cristo que vive em mim. Lá em Gálatas 5:19 está escrito, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, não vou ler todas, né? São muitas as obras da carne. E aí no versículo 21 está escrito assim, quem tais coisas pratica não herdarão o reino dos céus. Então obedece a sua carne para você ver onde você vai parar. Qualquer lugar, menos no reino dos céus. Gente, felicidade para o mundo é isso, é fazer a vontade da carne. Eu sou feliz quando eu tô fazendo o que eu quero viajar, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer outra coisa, eu quero separar. Isso é ser feliz pro mundo. Estou fazendo a vontade do meu eu, da minha carne. Ser feliz para quem é cristão não pode ser isso. Ser feliz para quem é cristão é agradar aquele que você ama, que é o Senhor. É agradar o coração de Deus. Isso é ser feliz para quem é cristão, certo? Então, se eu sou feliz, cristã, então se eu sou uma mãe cristã, eu tenho que desejar para o meu filho que ele queira agradar o coração de Deus, que ele queira agradar a vontade de Deus. Isso é ser feliz para ser cristão. Só que é tão invertido a lógica cristã, bíblica para a lógica do mundo, que nós precisamos viver Romanos 12:2, que diz, não vos conformeis com este século, com as filosofias, com o comando desse mundo, com o que esse mundo pensa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque só quando você renova a sua mente é que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não renova a sua mente, você não vai estar concordando com nada que eu estou dizendo, né? E você não vai entender que agradar a Deus e viver a perfeita vontade de Deus é que é a verdadeira felicidade. Vamos pro próximo vídeo. Isso, assim, a gente vai descobrir quem a gente é com o passar da vida. Não tem como a gente definir uma coisa de, não, decidi é isso aqui e tenho, sei lá, 6, 7 anos. A gente precisa viver, a gente precisa ter experiências. Então, acho que a primeira coisa, quando a criança levanta uma bola de estou me sentindo diferente, é você mostrar pra ela que ela pode testar de tudo e que você vai estar lá pra dar o apoio e dar o suporte que ela precisa. Nem humanamente eu consigo concordar com essas mães, muito menos biblicamente, né? Eu não consigo concordar que você pode ensinar o seu filho, testa de tudo. Gente, testa de tudo. Fala para uma pessoa que ela pode testar de tudo. Tampar ela para beber, usar maconha, fazer coisas erradas. Pode fazer isso de tudo? Por que não pode usar droga e pode testar de tudo sexualmente? Ou homens e mulheres? Me explica. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios 3, de 1-2 diz, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque não podia torná-los. Né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja que ele não conseguiu dar alimento sólido porque eles eram imaturos. Então, existem períodos de imaturidade na nossa vida, tanto física, fisiológica, como espiritual, né? Uma pessoa que é velha, mas converte agora, ela é uma criança espiritualmente, ela está aprendendo os princípios de Deus, ela está treinando a vontade dela para o espírito comandar e não a carne, né? Então, a Bíblia faz distinção do que é imaturo, do que não é, do que é criança e do que não é, e não é a mesma coisa para os dois, né? A criança pode leite e o adulto já pode coisa sólida. Então, literalmente não é a mesma coisa. Então, não posso dizer que uma criança imatura pode fazer decisões, testar de tudo e decidir
ainda criança, o que ela pode ser e o que ela quer ser e o que ela será no futuro. Jeremias está dizendo para nós também, e aí é outra coisa importante: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 7, isso, né? Jeremias 17, versículo 7. Agora o versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? E depois fala que quem conhece o nosso coração é o Senhor. Mas presta atenção, a nossa confiança não pode ser nas nossas emoções, nos nossos desejos. Então eu não posso ensinar o meu filho a confiar no desejo dele, no sentimento dele. Ah, você está sentindo que é assim, que você quer ser isso? Seja. Não, nem eu adulto posso confiar nos meus sentimentos, nos meus desejos, quanto mais uma criança. Então não podemos confiar no nosso coração, nas nossas almas, nos nossos desejos e sentimentos. Nós temos que confiar no Senhor, naquilo que Ele projetou para nós, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós, certo? Então esse vídeo está dizendo para vocês claramente que a Bíblia anda na contramão de qualquer filosofia do mundo e de qualquer ensinamento desses pais do mundo. Se você é um pai cristão, é a Bíblia que você tem que seguir. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.